É inegável a importância dos métodos cromatográficos nos dias de hoje. São inúmeros os fabricantes de equipamentos, sendo que dentre os vários modelos comercializados se encontram também os cromatógrafos a gás, tópico desta aula animação 3D. O primeiro ponto que se deve considerar para entender este tópico é que a absurda maioria dos métodos cromatográficos se baseiam em interações químicas como iônicas, dipolares, ligações de hidrogênio ou London. Há substâncias que possuem grupos muito eletronegativos ou tamanho relativamente elevado. Esses fatores levam a interações fortes e acabam muitas vezes por resultar em líquidos ou sólidos de baixa volatilidade ou mesmo instáveis termicamente. Por outro lado, há muitas substâncias pequenas ou que apresentam interações intermoleculares fracas e, por este motivo, possuem ponto de ebulição relativamente baixos. Para esses tipos de substâncias, um dos métodos mais comuns de separação é a destilação fracionada. Serve como exemplo a produção de produtos derivados de petróleo em refinarias. Alguns problemas do uso do processo de destilação para fins analíticos estão relacionados com o volume requerido para o procedimento, que é relativamente elevado mesmo para pequenos destiladores de laboratório. Substâncias com volatilidade próximas não podem ser separadas eficientemente por este processo, além da determinação quantitativa também ser dificultada, vez que algumas substâncias, como contaminantes traço, apresentam concentrações muito baixas para serem coletadas após destilação. Apesar desses problemas, ter um processo de separação que utilize as diferenças na volatilidade das substâncias como ponto de partida parece interessante. Então, se em um tubo por onde passa um fluxo constante de um gás inerte for introduzida uma mistura contendo substâncias voláteis, é possível que estas passem para a fase gasosa e sejam transportadas pelo gás de arraste. Dependendo das diferenças na volatilidade dessas substâncias e da temperatura ajustada na coluna, é possível também que compostos mais facilmente vaporizados passem mais tempo na fase gasosa e que sejam transportados com maior velocidade para fora da coluna. Isso por si só já garante certa separação de substâncias com diferenças muito grandes de volatilidade, mas obviamente, não é suficiente para separar compostos que vaporizam com a mesma facilidade. Assim, o que se faz é colocar fixo, ao longo do percurso da coluna, um composto não volátil que possa interagir de forma diferenciada com os analitos. Esse composto recebe o nome de fase estacionária e pode ser um sólido na forma de partículas preenchendo o interior do tubo, um líquido sobre essas partículas, um sólido poroso sobre a parede do tubo, ou mesmo um líquido na forma de um filme fino também sobre a parede da coluna. Com esse sistema, enquanto os analitos são transportados, podem agora ser separados com base em sua facilidade de passar para a fase gasosa. Parâmetro esse que pode ser correlacionado com a volatilidade do composto e também com sua interação com a fase estacionária na coluna. Ou seja, analitos mais voláteis e com menor interação com a fase estacionária são arrastados mais facilmente para fora da coluna, enquanto analitos de baixa volatilidade e com interação forte com a fase estacionária são mais difíceis de arrastar e, portanto, levarão mais tempo para sair da coluna. O material da fase estacionária é escolhido com base nas propriedades fisicoquímicas dos analitos. Deve-se considerar aqui as interações intermoleculares possíveis para um gás. Como visualizado pela distribuição assimétrica de cargas, indicado pelas cores vermelha e azul, a fase estacionária, composta pelo polímero polietileno glicol, apresenta comportamento polar. Este composto possui ainda seus átomos de oxigênio disponíveis como aceptores de prótons em ligações de hidrogênio. Ou seja, quando utilizado, interage mais fortemente com compostos polares, principalmente se estes possuírem átomos de hidrogênio ligados a átomos bastante eletronegativos. Devido a essas características, a maior aplicação desta fase estacionária se dá para a separação de compostos contendo átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios.
Já como desvantagens desta fase estacionária estão a dificuldade em aplicá-la para hidrocarbonetos alifáticos e seu limite máximo de temperatura, algo em torno de 250 graus Celsius, o que é considerado baixo para a cromatografia a gás. Um outro tipo de fase estacionária, também muito comum em cromatografia a gás, é composta por polímeros contendo o grupo siloxano. O interessante deste material é que pode ser utilizado tanto para a produção de fases estacionárias extremamente apolares até fases estacionárias extremamente polares e com interações diversas. Este polímero também possui em sua estrutura átomos de oxigênio e distribuição assimétrica de cargas nesta região. Porém, diferentemente do polietileno glicol, estes átomos ficam isolados na estrutura do polímero devido aos grupos radicais que os bloqueiam. Por este motivo, os únicos grupos que participam de interações durante as separações são os radicais ligados ao polímero. Então, se os grupos ligados são 100% metila, um radical apolar, a fase estacionária terá propriedades também apolares, interagindo apenas por forças de dispersão. Já se os grupos utilizados são 100% compostos por uma espécie extremamente polar e que permita ligações de hidrogênio, obviamente, a fase estacionária obtida terá também estas propriedades. Polaridade intermediária e interações diversas podem também ser obtidas. Basta apenas que parte dos grupos metila sejam substituídos, por exemplo, por radicais fenil ou cianopropil. Como exemplo de coluna comercial que contém dois grupos, pode-se citar a polidimethildifenilsiloxano, com 5% dos grupos como radical fenil. Ainda com relação às colunas, estas podem ser empacotadas com partículas, modelo mais utilizado hoje em equipamentos industriais para monitoramento autônomo de processos, ou capilares. As colunas capilares são as mais utilizadas hoje em equipamentos de laboratório. Consistem em um tubo de sílica fundida com diâmetro interno variando de 100 micrômetros a mais de 1 milímetro. Sua fase estacionária é disposta sobre a superfície interna na forma de uma fina camada e, para evitar quebra, estas são recobertas externamente com um polímero. Com relação ao comprimento das colunas, podem variar de 5 a 100 metros, sendo as com comprimento próximo a 30 metros as mais utilizadas. No cromatógrafo, a coluna capilar é posicionada no interior de um forno que pode chegar a temperaturas próximas de 400 graus Celsius. Na entrada da coluna, deve-se agora introduzir o gás de arraste. Este deve ser de alta pureza e, na absurda maioria das vezes, é obtido de cilindros pressurizados. Agora que o sistema de separação com gás de arraste, coluna e forno já está montado, é possível torná-lo apto para aplicações analíticas pela inserção de um injetor de amostras no início da coluna e um sistema de detecção no fim desta. No injetor aqui utilizado, há um septo ou selo de silicone que é perfurado por uma seringa durante a injeção. Há também um tubo, comumente de vidro, chamado de liner. Ambos costumam ser contaminados por componentes da amostra, sendo bem comum a substituição do septo e selo de vedação e a limpeza ou substituição do liner. A forma mais utilizada de injeção de amostras líquidas ou gasosas no cromatógrafo a gás é por meio de uma seringa que pode ser manual ou controlada por um injetor automático. Há diversos tipos de injetores e modos de injeção. No mais utilizado, a seringa contendo a amostra perfura o septo de silicone até que sua ponta chegue ao liner. Como é comum que contaminantes sejam liberados pelo septo durante o procedimento, parte do gás inerte que adentra o injetor é descartado por um orifício de purga do septo. Assim, ocorre uma espécie de limpeza contínua do septo, sendo que, se algum componente for liberado, este será imediatamente transportado para fora do injetor pelo gás de purga. O gás de arraste segue então através do liner, sendo que o sistema permanece aquecido para garantir que toda a amostra seja volatilizada. O volume introduzido pela seringa costuma ser próximo a 1 microlitro, o que gera significativo volume de vapor.
Devido a isso, para líquidos, é comum que grande parte deste vapor seja descartado e que apenas uma pequena fração seja introduzida na coluna. Ou seja, o gás que adentra o liner e também o vapor da amostra são divididos em duas partes. A maioria das vazões e pressões no sistema podem ser ajustadas por software, o que torna fácil alterar a razão do split. Isso é interessante, pois possibilita a determinação de analitos em uma ampla faixa de concentração, bastando para isso aumentar ou diminuir a fração injetada na coluna, ou seja, a razão do split, de acordo com a concentração do analito na amostra. Se o método tiver sido desenvolvido com injeção de volume de amostra adequado, escolha correta da coluna e das programações das temperaturas, após injetada a amostra, as espécies percorrerão a coluna e sairão separadamente ao final. Então, se na saída da coluna for adicionado um detector apropriado, é possível agora o monitoramento das espécies e a obtenção do cromatograma. Apesar da absurda maioria dos detectores utilizados em GC possuir princípio de funcionamento diferente do HPLC, o sinal registrado, ou seja, o cromatograma, possui perfil idêntico, sendo possível obtenção de informações qualitativas e quantitativas. O FID, ou detector por ionização em chama, é, sem dúvidas, o mais utilizado na saída da coluna em cromatografia a gás. Este consiste em uma espécie de bico de Bunsen que utiliza hidrogênio como combustível e oxigênio de ar sintético como comburente, ambos comumente obtidos de cilindros pressurizados. Com a queima desses gases, apenas vapor da água e calor são gerados na chama. O gás de arraste, inerte, sai do capilar e chega o tempo todo à chama. Então, quando os analitos saem da coluna, podem entrar em combustão e ter como alguns dos produtos CO2, água e apresentar como intermediários íons. Assim, se for adicionado um segundo eletrodo coletor sobre a chama e aplicado uma diferença de potencial entre o queimador e o coletor, é possível que parte dos elétrons do processo de formação e consumo de íons sejam supridos e consumidos pelos eletrodos, o que resultará em um sinal de corrente elétrica. Trata-se de um processo redox que envolve majoritariamente a formação de íons, CO2 e água. Assim, quanto maior a quantidade de espécies que chegam à chama e quanto maior o número de carbonos desta, maior a probabilidade de formação de íons e também o sinal obtido. Devido a esses fatores, é muito comum se referir ao FID como um detector que responde à massa de analito em função do tempo. No entanto, o mais correto é levar em consideração também o estado de oxidação das espécies, principalmente para pequenas moléculas. Como dica, não se deve utilizar o termo cromatógrafo gasoso para nomear este equipamento. O correto é cromatógrafo a gás. A fase móvel é gasosa e a técnica, sim, pode ser denominada de cromatografia gasosa. Mas o equipamento, assim como não chamamos a coluna de gasosa, não deve ser denominado desta forma. Por fim, esta configuração de equipamento aqui montada, com injetor split-splitless, com coluna capilar e detector FID, é uma das mais vendidas hoje. Como exemplos, pode-se citar sua presença em laboratórios farmacêuticos para determinação de solventes residuais, em empresas alimentícias para determinação de aromas e álcool ou contaminantes em bebidas, em empresas cosméticas para fragrâncias e também em refinarias de petróleo e muitas outras.